Imagina um piloto que ele traça a rota de voo. Eu sou apaixonado por aviação, tá, gente? Gostaria de ser piloto, mas Papai do Céu não me deu essa graça, né? Porém, a gente é curioso. O fato é, nenhum piloto e nenhum avião, ele sai do aeroporto se ele não tiver um plano traçado, se ele não tiver o destino certo, se não tiver confirmação do destino para onde ele vai. Nenhum avião sai sem primeiro um plano. Segundo, nenhum avião sai sem checar tudo dentro. Nenhum avião sai se não tiver combustível, se não tiver alguém que autorize ele. Nenhum avião sai do solo se não tiver uma comunicação clara com a torre de controle. E quando está no ar, essa comunicação ela permanece o tempo inteiro até a chegada. Aonde? No destino previamente estabelecido. Quem sabe o nosso destino melhor do que o nosso Deus? A coisa que nós temos que fazer é colocar Ele no comando, na cabine do avião da nossa vida. Agora pensa bem, esse piloto, ele levanta voo, e quando ele está lá no céu, e quem já voou aí, já deve ter visto, se não viu, eu estou orando aqui, Senhor, dá oportunidade para esse meu irmão, essa minha irmã ver isso. Quando você está no céu, muitas vezes você está voando acima das nuvens. Mas quando você está ali, acima das nuvens, quando você olha para longe, e se tem tempestade, você começa a ver essas tempestades muito longe, mas muito longe. Você vê as nuvens se formando, você vê até a chuva caindo muitas vezes. Você sabia que boa parte das tempestades, os aviões desviam delas? Então você está numa rota, você está indo para o seu destino, e no meio desse destino, o piloto, ele fala com a torre de controle que tem uma tempestade, se ele pode desviar, então ele começa a desviar. Algumas, ele desvia elegantemente, agora outras são tão grandes, que ele não tem como desviar. Então ele vai entrar no meio dessa tempestade, ele segura o manche, ele se apronta, e aí vem aquele aviso, que a gente não quer ouvir. Estamos passando por área de turbulência, aperta os cintos. E aí começa, parecendo que você está numa estrada de barro, né? O carro sacudindo. O avião lá em cima faz a mesma coisa. Mas o piloto sabe que o avião foi projetado para passar por essa turbulência e por essa tempestade. O que eu quero dizer para vocês é que tem algumas tempestades que o piloto da nossa existência ele contorna. Tempestades que nós nem sabemos. E tem algumas tempestades que o piloto da nossa existência, ele nos faz ir de encontro a ela. Para quê? Para que eu e você possamos crescer. Ele sabe que o avião que ele deu para mim e para você vai resistir à tempestade. Ele sabe que o avião foi projetado para isso. Ele sabe que o avião não vai cair, vai ser desconfortável, vai dar frio na barriga. Alguns vão segurar no banco, outros vão segurar na mão de quem está do lado, apertar pra caramba. Uns vão dizer glória a Deus, aleluia. Outros vão dizer minha Nossa Senhora. Valha-me Deus. Vocês nunca ouviram isso de avião, não, gente? Eu já ouvi tanta coisa de avião. Ah, Jesus. E tem muito ateu até que se converte nessa hora aí. Sabe? Tem coisas, irmãos, que a gente entende que são planos do Senhor. Mas o piloto nisso tudo, ele está se mantendo calmo. Você não está lá na cabine, mas eu posso garantir para você que o piloto está se mantendo calmo. Porque ele sabe que uma coisa é certa. Se ele mantiver o curso, a tempestade vai ficar para trás. E ele vai chegar no destino dele. O que eu quero falar para você nessa noite aqui, logo nesse início de mensagem. Se você mantiver o curso, se você permanecer firme,
se você não temer, porque o piloto que está governando a sua vida está conduzindo você no meio dessa tempestade, e essa tempestade logo vai ficar para trás. Você vai passar por ela, e você vai chegar ao seu destino. Então só fique calmo com relação a isso. Irmãos, que bom que nós estamos juntos nessa hora. E agora eu quero mudar radicalmente o foco aqui. Nós estamos falando de aviação, né? Vamos voltar a falar disso mais tarde. Mas nesse momento eu quero que você mude o foco radicalmente. Eu quero que você imagine o rei Davi. Eu não sei como é que você imagina o rei Davi, tá? Porém, eu gosto muito daquela série Davi, tá? Que tá lá na Amazon Prime. É legal, bacana. Só tem um erro ali crasso. Davi era ruivo, tá? Só pra falar, tá bom? É isso que a Bíblia fala. A Bíblia, né? Então assim, a gente fala dos erros, né? Tem erros, né? É licença poética, eu entendo. Mas Davi era ruivo, tá? Só para ficar registrado. Agora você imagina a casa de Davi, irmãos, cercada por inimigos. Saúl estava enciumado dele. Saúl, ele ficou chateado. Saúl estava com um espírito maligno. Vamos botar no português? Ele estava com um capeta no corpo. É sério. Era um espírito maligno. E esse espírito maligno fazia com que a sanidade dele fosse embora. Saúl, então, mandou a sua guarda, os seus soldados, para matar Davi, o inocente. Então Davi estava ali com a casa sitiada e a vida por um fio, irmão. E no meio do perigo, do medo, Davi, ele não se entregou ao desespero, mas ele tomou uma decisão profunda no coração. E aí ele fez uma declaração. Essa declaração eu quero ler com você. Está no Salmo 59, no verso 16 e no verso 17. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Nós já fomos nas alturas, né? Então, mas nós vamos agora em alturas maiores ainda. As alturas da palavra de Deus. E ao mesmo tempo que são alturas da palavra, elas também são profundidades da palavra. Deus quer revelar coisas profundas do nosso coração. Deus quer falar conosco nessa noite, irmãos. Deus, Ele está abrindo a palavra dEle, Ele está derramando coisas para esta congregação. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu não estou pregando aqui para outras congregações. Eu estou pregando aqui para vocês. A palavra é para vocês. A palavra é para quem abre o coração e se dispõe a ouvir. Então, é para você. Se você veio aqui, entenda isso. Essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para isso. Ok? Então vamos lá. Salmo 59, verso 16 e verso 17, da Nova Versão Internacional de 2011, diz assim: Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Hoje, nesse dia, Deus está te convidando para fazer essa mesma escolha. Deus está chamando você para tomar uma decisão do seu coração, querido. Porque mesmo quando o coração está angustiado, mesmo quando as tempestades chegam, podemos decidir adorar ao Deus da nossa salvação. Essa é uma decisão. Vocês entendem isso? Isso é uma decisão. Minha e sua. Eu não sei se você percebeu, mas o piloto está indo em direção à tempestade. E o piloto ele pode contornar ou não a tempestade. Mas no caso de Davi, a tempestade está indo em direção a ele. E ele não tem escolha a não ser enfrentá-la. E você sabia que a coisa mais fantástica que nós podemos entender em relação às tempestades é que ao invés de correr na mesma direção que ela, nós devemos correr para ela? Pensa bem. A tempestade está vindo daqui. Ela está vindo para cá. Se eu corro para cá, a tempestade passa a ser a minha perseguidora. Mas se a tempestade está vindo de cá, e eu olho para a tempestade e falo, não se preocupa não, estou indo até você. E você vai. Veja, a tempestade, qual a tendência dessa tempestade? É continuar seguindo, certo? Então logo, se você foi ao encontro dela,
A tempestade está aqui, você está indo. Em uma hora você vai encontrar com ela, mas ela vai passar por você. Quando você chegar do lado de cá, a tempestade já passou. Então, a coisa mais sábia a se fazer quando você está vendo uma tempestade que se aproxima é ir ao encontro dela. Igreja do Senhor, nessa noite eu quero falar para você: pare de fugir das suas tempestades. Pare de fugir. Pare de correr das tempestades que estão indo ao seu encontro. Porque tem algumas tempestades que são exatamente para que você cresça. Tem tempestades que não são para a sua destruição, são para o seu fortalecimento. E você precisa aprender a discernir isso. Porque se você continuar correndo das tempestades, meu irmão, uma hora essa tempestade vai te alcançar de qualquer maneira. Só que ao invés de você estar de frente para a tempestade, você está de costas para a tempestade. Eu prefiro enfrentar o meu inimigo de frente do que ser pego de surpresa sem ver o que está acontecendo. Então toma uma decisão nessa noite, igreja do Senhor. Deus não nos colocou com espírito de medo, nem espírito de covardia, nem espírito de temor. Ele colocou em nós o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não devemos temer, nós não precisamos temer. Se a tempestade está vindo na nossa direção, nós vamos em direção à tempestade. É como Davi fez com o gigante, irmão. E declarou ainda: tu vens a mim com espada e lança, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele te entregará na minha mão nesse dia. Não é o tamanho da tempestade, irmão, é a nossa atitude. Não é o nosso tamanho, nós somos pequenos, nós somos falhos, mas nós temos um grande Deus. Um Deus que está conosco. Um Deus que luta as nossas guerras. Um Deus que nos dá força no meio da batalha. Então não tenha medo. E aqui, irmão, tanto no caso do piloto que pode desviar ou passar pela tempestade, está indo na direção da tempestade, quando no caso de Davi, que a tempestade está vindo na direção dele, nós temos que confiar em Deus. Não importa. Não importa se a tempestade te alcançou ou se você está indo na direção da tempestade. Importa que você precisa confiar em Deus, e isso implica em tomar decisões. E tem uma decisão que é logo inicial aqui nesse texto, irmão, que é a decisão de escolher adorar. Eu escolhi adorar. Né? Tem aquele outro negocinho que falava lá, eu escolhi esperar, né? Não, eu vou mudar. Eu escolhi adorar. Essa piada é ruim, né? Eu sei. Eu sou pastor, gente. Eu faço piadas ruins, ok? Então, fiquem tranquilos. Já falei que tem uma matéria no seminário sobre piadas ruins. Né? Então, eu sou PhD em piada ruim. Mas eu escolhi adorar. Adoração, irmão, ela não é apenas um sentimento. Adoração não é apenas uma canção, um poema. Não. Adoração é uma decisão interna de um coração que pertence ao Senhor. Eu vou adorar o Senhor com a minha vida. Eu vou adorar o Senhor com o meu comportamento. Eu vou adorar o Senhor abençoando pessoas. Eu vou adorar o Senhor porque o meu Deus, Ele é digno de adoração. E Ele merece um comportamento que o honre. Adoração é honrar a Deus. É colocar a Deus em primeiro lugar. Isso é adoração. E Davi não esperou o problema passar para louvar, irmão. Ele louvou no meio da perseguição. Ele diz: mas eu cantarei. Esse mais é poderoso. Entenda uma coisa, crentes do Senhor Jesus. Se uma pessoa está falando com você qualquer coisa e ela coloca um mas, tudo que ela colocou, que ela falou antes do mais não vale. Vocês entendem isso? Isso é português, tá? Eu tô aqui passando para vocês aula de português. Ah, você é lindo, você é maravilhoso, você é isso, mas... Então esquece o lindo, maravilhoso, esquece tudo. O que vale é o do mais para frente. Vocês entenderam aí? Aula de interpretação de texto. Precisamos aprender a interpretar o que a outra pessoa está falando também. E aqui Davi também fala o mais.
Davi fala assim: mas eu cantarei. Pode me perseguir, pode fazer o que quiser, tempestade pode vir, pode mandar me matar, mas eu cantarei, mas eu adorarei. Apesar das lágrimas, apesar do medo, apesar da dor, eu cantarei. Isso é uma decisão. Parece que hoje ficamos numa decisão de que, olha, estou sofrendo, olha, está ruim. Sim, irmãos, a gente sabe que as coisas não estão legais para muitas pessoas. E talvez esse seja o seu caso. Eu tenho que negar o que está acontecendo? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo para você assumir a realidade do que está acontecendo, ir em direção à tempestade e colocar um mas aí. Mas, apesar disso que está acontecendo, eu cantarei ao Senhor, eu adorarei ao Senhor, eu continuarei firme na presença do meu Deus. Vocês estão entendendo? É uma decisão, querido. Deus é a nossa força quando nós estamos fracos, é a nossa fidelidade que se renova todas as manhãs e o nosso alto refúgio, um lugar seguro onde nós podemos nos esconder. Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus que nos ama pessoalmente. Você sabia que Deus está olhando para você hoje? Olha só. Ele sabe seu nome, seu CPF, seu endereço. Ele sabe que hora que você acorda. Irmão, Deus sabe mais do que o Google no seu telefone. Você sabe que o Google sabe muito sobre você, né? Você não sabia disso, não? O Google sabe mais do que você sobre os seus hábitos. Mas Deus sabe mais que o Google. Deus sabe mais que o Google. Tá? Uma segunda decisão que nós devemos tomar, irmãos. A primeira decisão é a decisão de adorar. A segunda decisão que nós devemos adorar, a segunda decisão que nós devemos tomar, além de adorar, é buscar sabedoria. Porque nas tempestades, irmão, Deus continua sendo o nosso abrigo. E nós sabemos que as lutas e as tempestades fazem parte da caminhada. Eu vou te dar uma notícia aqui. Você vai passar por tribulação. Pastor, que profecia é essa? Não é profecia não, irmão, é a palavra. Eu e você, nós vamos passar por tribulação. Quem falou isso? Cristo. No mundo tereis aflições. Então você vai ter, eu vou ter, todo mundo vai ter. Ok? Todo mundo vai ter dificuldade. Às vezes nós somos muito rápidos em julgar o comportamento, a fala ou alguma coisa que o nosso irmão faz, mas nós não perguntamos para esse irmão o que ele está passando. O que está acontecendo? Nós somos rápidos em apontar o dedo, irmão, mas nós somos muito vagarosos em, de fato, mostrar misericórdia e compaixão. E veja, eu não estou dizendo para nós sermos bobos. Não é isso. É nós sabermos discernir o que está acontecendo. E como que se discerne isso, pastor? Pelo Espírito. O Espírito vai falar com você. O Espírito vai revelar você. O Espírito vai abrir os seus olhos, o seu coração para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Confie no seu coração, irmão. A pergunta básica é a seguinte: em relação a essa situação que você está vivendo, o que o seu coração está falando? Agora entenda, o coração do homem é o quê? É enganoso. Eu estou falando para você confiar no seu coração? Ou eu estou falando para você confiar na palavra de Deus que o Espírito está gerando no seu coração? Eu estou falando para você confiar naquilo que o Espírito está gerando no seu coração. Não no seu coração. Sabe, assim como o piloto não pode evitar todas as turbulências, nós também não podemos evitar os momentos difíceis da nossa vida, irmão. Algumas Deus desvia, outras Ele nos faz atravessar, mas em todas elas, o nosso Deus continua no controle. Assim como o piloto está no controle do avião. Deus está no controle da sua vida, irmão. Pode parecer que não está.
Pode parecer que nada, no meio da turbulência, tudo que você quer é que aquela turbulência acabe. Sim ou não? Sim. Você quer que o problema acabe, que a tribulação acabe, que a dor acabe. No meio, irmão, da situação, tudo que você quer que acabe. E a gente perde muitas vezes a visão de que Deus está no controle. De que o Senhor está nos guiando no meio das todas as coisas, sabe? Deus vai usar a prova, irmão. Eu fico pensando que Deus usa essas provas, essas situações difíceis para nos fazer crescer, amadurecer e depender mais dele. Mas você sabe qual a parte boa nisso? No avião. A gente está no avião. A gente está sozinho dentro do avião? Às vezes tem até um estranho do lado, né? Mas a gente nunca está sozinho, irmão. Essa é a parte boa. No meio da sua tempestade, você pode achar que você está sozinho, ou você não está. Ei, deixa eu falar para você aqui com toda a clareza e o amor que o Espírito Santo de Deus está gerando no meu coração para passar essa mensagem para você. Você não está só. O teu Deus está contigo. Você tem uma família de fé. Você tem irmãos que estão com você. Ok? Ah, pastor, mas ninguém liga para mim. Ninguém me procura. Eu ando sozinho. Pensa comigo uma coisa. Será que nesse tempo em que você está na solitude, solitude é diferente de estar sozinho. Solitude é uma atitude de estar com você mesmo. Nesse tempo que você está com você mesmo, será que não é para você aprender a ouvir você mesmo? Quanto tempo que você não se ouve? Eu vou expandir um pouquinho mais isso. Quanto tempo que você não ouve Deus se ouvindo? Você é uma boa companhia para você mesmo? Porque pensa bem, irmão, se você não é uma boa companhia para você mesmo, como é que você quer ser uma boa companhia para outra pessoa? Aí não me admira que as pessoas não queiram estar do seu lado. Vocês estão aí? Eu sei, é difícil a gente ouvir certas coisas. Para mim também é difícil. Então transforme-se na melhor pessoa, na melhor companhia para você mesmo, em primeiro lugar. Quando você se transformar na melhor pessoa, na melhor companhia para você mesmo, em primeiro lugar, você pode ter certeza que você será também a melhor pessoa, a melhor companhia para as pessoas que estão próximas de você. Faz sentido isso que eu falei? Não entendeu? Ah, foi rápido? Ok. Vou diminuir a velocidade. Estava na velocidade 2 do WhatsApp. Vamos botar na velocidade 1. Quando você... Vamos pensar dessa forma. Se você olha no espelho e você consegue se elogiar, se você faz alguma coisa e você consegue falar, poxa, que bacana, que maneiro. Se você consegue entender que Deus te ama e você consegue receber esse amor do Pai e você consegue ficar cheio desse amor de Deus, você consegue passar um tempo sozinho, você e Deus. Até porque se a gente está com Deus, a gente está sozinho, né? Mas só com você e Deus. E você consegue entender, irmãos, e ser uma boa companhia para você mesmo. Você é uma boa influência para você. Você vai te tirar dos pensamentos ruins, dos sentimentos ruins, das coisas que não prestam, das tentações que aparecem. Quando você entender que você é uma boa pessoa para você, você passará a ser esta boa pessoa para outras pessoas que estão próximas de você. Deu para entender agora? Eu botei a velocidade mais baixa. Porque se você, meu irmão, se ama e amar porque Deus te amou, você está cheio do amor de Deus, você vai compartilhar isso com as pessoas próximas de você. E aí você vai se transformar numa boa companhia. E isso não tem a ver com rir demais. Isso não tem a ver com ser a pessoa mais sociável do mundo.
Isso não tem a ver com ter muitos amigos. Isso tem a ver com ser cheio do poder de Deus. Amém? Cada personalidade aqui, irmão, é fantástica para o Senhor. Então você não está sozinho nessa tempestade. O Senhor é o seu amigo fiel, Deus misericordioso e bom, que faz planos de paz para os seus filhos. Ele tem poder para livrar você de todo inimigo. Eita, meu Deus. Terceira decisão. Senão eu vou até amanhã aqui falando. Terceira decisão é confiar em Deus. Então você precisa confiar em Deus. Imagina o piloto em plena tempestade, irmão. Ele não vê o céu azul, mas confia nos instrumentos do avião. E nós temos, irmãos, algo muito melhor do que os instrumentos do avião. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos guia, nos sustenta. A nossa parte é simples e profunda ao mesmo tempo. Senhor, eu sei que pode todas as coisas, que devo tão somente confiar. Essa é a nossa parte. É crer que Ele pode todas as coisas e declarar, eu confio. E não é confiar de qualquer jeito, irmão, mas é entregar-se na mão daquele que ama. Ele é o Deus que nunca falha, que nunca abandona e que transforma até o vale mais escuro num lugar de crescimento espiritual. Você sabia que Deus está olhando para você agora? Você sabia que Deus está sondando o seu coração? E talvez sim você esteja cansado, assustado, ou ferido, ou angustiado. Mas ouça, o Espírito Santo está dizendo no seu coração, levante um louvor. Levante um louvor. Eu sou o seu alto refúgio. Eu te amo. É isso que o Senhor está falando para você hoje. Então que tal todas as manhãs você declarar um louvor ao Senhor? Salmo 59, 16, 17, o texto que nós lemos. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio. Abrigo seguro nos tempos difíceis, minha força, canto louvores a ti, tu és, Deus, o meu alto refúgio, Deus que me ama. Por que não declarar as grandezas de Deus quando você acorda? Ao invés de pegar o telefone, que tal você declarar as grandezas de Deus? Meu irmão, se a primeira coisa que você faz quando você acorda é pegar o telefone, sinto muito, você precisa mudar a sua atitude. Porque você já acorda sendo impactado por tudo aquilo que o mundo vai lançar sobre você. Mas se você acorda declarando a grandeza de Deus, a coisa já muda. E aí você pode pegar o telefone depois. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma mudança de mentalidade. Irmão, se você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar com esse sentimento no seu coração de esvaziamento. E é isso que essa sociedade quer produzir no nosso coração. Mas nós, igreja, temos o antídoto para isso. Mas isso implica em mudança de mentalidade. Implica em metanoia. Quanto tempo que eu não falo essa palavra? Meu Deus, eu amo essa palavra. Metanoia. Mudança de mentalidade. Mudança de comportamento. Mudança de atitude. E Cristo em mim é a esperança da glória. Nós somos essas pessoas, irmãos. Você é essa pessoa. Você pode mudar. Você pode, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você pode. E nessa noite eu quero falar isso para você. Quando a tempestade apertar, é parar e dizer, Senhor, eu confio em Ti. E é dizer mesmo. Senhor, eu confio em Ti. Usa sua boca para abençoar, para declarar fé, irmão. Não é para murmurar, não. Tiago capítulo 3, verso 10 e verso 12, é o último texto que eu quero ler para vocês aqui. Aliás, eu só li 2 textos hoje, né? Diz assim, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Mas sai. Da nossa boca. Da fonte mesmo não sai, mas da nossa boca sai. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós produzimos água salgada antes.
Mas o Deus Todo-Poderoso veio, tocou os nossos lábios com a brasa viva do altar, e nós, que antes éramos pessoas que produziam água poluída, agora produzimos água limpa, água da vida que flui dos nossos lábios. É isso que nós somos, irmãos. A nossa vida, irmão, é como esse voo. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor, o piloto celestial, já traçou uma bela rota para a nossa vida, um destino de esperança e de paz. É isso que Jeremias 29:11 diz. Eis que tenho plano de paz para você, planos de fazê-los prosperar e não de mal, planos de um futuro abençoado. Esse é o plano de Deus para mim e para você, irmão. Não deixa Satanás roubar isso de você. Não deixe a sua fé esmorecer por causa de tempestade, por causa de tribulação, por causa de coisas que acontecem que vêm sobre você. Não deixe, não permita isso. Recuse-se. Ao longo da jornada, irmão, nós temos um Deus, um piloto que conhece cada detalhe do caminho, e Ele, na sua misericórdia, desvia de muitas tempestades que poderiam nos destruir. Tempestades que nem sequer tomamos conhecimento, porque a mão amorosa de Deus nos guardou. Mas há outras tempestades, talvez você esteja nela, que Ele permite que nós enfrentamos, não porque não nos ame, Deus nos ama, mas porque Ele sabe que nós precisamos atravessá-las para crescer, amadurecer e aprender a confiar mais nele. E nesses momentos o avião sacode, o coração aperta, surge o sobressalto, a turbulência, irmão. Então, se você está passando por doença, por perda, por perseguição, por crise financeira, angústia de alma, se você está sentindo desconforto, medo, insegurança, confie no piloto. Porque assim como o piloto experiente, ele não entra em pânico, nós também não precisamos nos desesperar, irmão. Nós temos um instrumento muito mais confiável do que qualquer painel de avião. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia, nos consola, nos sustenta no meio do balanço. O importante não é mudar o destino. Meu irmão, nosso destino é o céu. Não mude o destino. Mas mais do que isso, seu destino é construir uma família. O seu destino, meu irmão, é ser próspero. O seu destino é servir na igreja local, com seu dom e com seu talento, e colocar tudo à disposição do Senhor. Esse é o seu destino. Não desista da caminhada com Deus, irmãos. Mesmo sacudindo, o avião ele continua voando na direção certa. Pode estar te sacudindo, você pode estar todo sacolejado aí. Mas Deus vai te levar até o seu destino. Você pode falar isso comigo? O meu Deus vai me levar até o final. Vai. Tem que declarar. Declare, aprenda a declarar a palavra. Não, isso não é confissão positiva, irmão. Isso é a palavra. A palavra. E é assim conosco, irmão. Mesmo nas turbulências, nós estamos seguros na mão daquele que traçou a rota e conhece o destino. Olha só, eu sei que a rota que Deus traçou já está no seu coração. Está aí dentro. Você sabe o que você tem que fazer. Já está aí. O piloto sabe, irmão, de uma coisa que nós também devemos gravar no nosso coração. Toda turbulência é passageira. Então, nessa noite, cheio do Espírito Santo de Deus, eu venho falar para você, vai passar. Ok? Vai passar. Fica tranquilo. Porque depois da turbulência, depois da tempestade, vem a calmaria. Vem o céu limpo. E vem a chegada ao destino. Então fique em paz. Deus trouxe você aqui hoje para que você aqueça o seu coração na promessa dele. E para que você tome a decisão de adorar o Senhor. Para que você tome a decisão de buscar sabedoria em Deus. E para que você tome a decisão de confiar que Deus vai te levar até o seu destino final.